Acabou. E agora estava sem som. Falei tudo e não falei nada, assim, né? Por isso que eu tava Não, cara, sabe o que é isso? Primeira vez que eu estou fazendo aqui, cara. Então fica meio complicado. Eu estou até com edita, cara. Meu microfone aqui. Então, voltando o que eu estava falando, vocês estão me escutando agora? Agora está tudo bem. Então, eu estava falando sobre o jogo ontem. Né? Certo. Teve uma repercussão muito assim, positiva do Flamengo, do jogo do Flamengo, como o Flamengo jogou, e um pouco negativo com relação ao juiz, à arbitragem. Está tendo muita confusão aí. Teve não sei se você viu na coletiva, um auxiliar do Palmeiras falando que foi um jeitinho brasileiro, entendeu? Eu vi isso aí, cara. A galera caiu de pau, né, cara? A galera exatamente. Assim, cara. Eu acho assim, se houve erro para um lado, houve erro para os dois. Os dois pênaltis foram extremamente duvidosos, cara. Eu acho assim, ou não marcava nenhum dos dois, ou marca os dois. Só que sempre a galera de São Paulo vai puxar a sardinha para lá e a galera do Flamengo vai puxar para cá, entendeu? Ou seja, ninguém é o dono da razão e ninguém é super certo. Eu só acho que algumas pessoas, principalmente um gringo que vem treinar aqui no Brasil, tem que respeitar um pouco mais a gente, entendeu? Né? Cara, assim, ao meu ver, quem era o Abel antes dele chegar no Brasil? Não era ninguém, parceiro. Então, cara. Exatamente, né, cara? Assim, é complicado isso. A gente está conseguindo colocar o mercado técnico de Portugal lá em cima e os caras são mal agradecidos, entendeu? Cara, olha só, a gente estava debatendo isso no grupo do jornalismo, né, cara? Porque tu sabe que eu faço parte de alguns, você também faz, e o pessoal lá da pós da UERJ, a gente estava discutindo exatamente esse aspecto, cara. Porque a Martinha é mais flamenguista, mas ela é uma jornalista muito antiga, né, cara? Então ela estava criticando exatamente posts como esse que eu vou te falar aqui agora, cara. Quer ver? Tá aqui, ó. Como a manchete tendenciosa e totalmente clubista. E você vê que o pessoal que trabalha junto com eles nessas mídias grandes apoia esse tipo de atitude, cara. Senão ninguém faria, não é? Você não concorda comigo? Sim. Quer ver? Vou te mostrar uma aqui que ela botou criticando aqui, ó. Quer ver? Fla vence com pênalti inventado e aproveita a ineficácia absurda do Palmeiras. O título do texto do cara, entendeu? Esse aqui foi o Danilo Lavieri. Quer ver? Teve outro pior ainda, cara. Quer ver? Aqui, ó. Análise. O título: Palmeiras falha e complica jogo simples contra o Flamengo, mas segue líder do brasileiro. Porra! Cara, assim, a minha que eu estava comentando aqui, só que eu não saí porque estava sem o áudio. A minha versão com relação aos pênaltis é o seguinte: primeiro, tá? Do Varela, o braço fora da área e outra, a bola bate primeiro na perna dele. O lance mostra que resvala na perna dele primeiro e depois bate na mão fora da área, o pé está dentro, mas o braço está fora. Eu fico me perguntando o seguinte: aqueles lances em que um goleiro segura a bola, bota a bola para frente e o corpo dele está dentro do gol, é gol? Não. Não é. É a mesma coisa. Outra coisa. Você concorda comigo? Vamos lá. Que a imagem era muito inconclusiva, cara. Era difícil, realmente. Tá? Então, além disso. O que eu questiono, Maurício, é o seguinte, cara. O cara, para marcar o pênalti pro Palmeiras, ele foi lá, os caras chamaram ele para dizer que não era pênalti, ele insistiu que era. Com o Flamengo foi o contrário. Ele falou que não era pênalti, os caras chamaram, ele não queria dar. Ou seja, quem foi tendencioso para que lado aí, cara? Entendeu? Assim, a do Arrascaeta, ele valorizou? Ok. Só que o cara esquece a bola e vai nele. E eu fico me perguntando também. Ele perdeu a passada. Ele não ia sair mais na frente do gol. Isso. Entendeu? Aí qual é a desculpa dos palmeirenses? Não, porque ele adiantou demais a bola. Que isso, cara? Adiantou demais a bola. Nada. Ele desacelerou a passada por causa do pequeno gesto do Palmeiras, mas que desacelerou ele para pegar a bola. Então, não necessariamente ele tem que cair. Logicamente, ele se valorizou, ele caiu. Mas é pênalti por ele ter diminuído o passe do jogador, o jogador não ter conseguido pegar a bola. Ponto. Senão, aquele cara que dá aquele carrinho ferrado, o cara pula, não acerta nele, não vai ser falta. Então não vai ser falta.
Então, são coisas que a gente tem que colocar que ali não teve favorecimento. Por exemplo, o Everton, do goleiro. Aquela joelhada dele está além do que ele pode colocar aquele joelho ali. Aquilo atingiu o jogador, depois que ele já está com a bola. Concordo. Aquilo foi pênalti. Ele poderia ter recuado aquela perna ali. Mas você vê que ele deixou aquele joelho de propósito. Aquilo é pênalti. Não, e assim, se você for fazer um apanhado geral, cara, o Palmeiras foi extremamente beneficiado nesse brasileiro e em outros, né, cara? Assim, como eu tô te falando, também não quero dar uma de Felipe Luiz e ficar em cima do muro, não, mas assim, cara, os 2 pênaltis foram muito duvidosos, na minha opinião. Ou marca os 2 ou não marca nenhum dos 2, na minha opinião, entendeu? Só fez bem, os 2, né? Os caras perderam. Até aquela velha máxima, pênalti roubado não entra. Ou seja, sinal que o deles era roubado, o nosso não era. É isso aí. Resumindo. Cara, eu não consegui falar com o Rubem, né, do Remo, mas eu trouxe um apanhadozinho aqui sobre o Remo do Flamengo, né? Tem o Isaquias, que conquistou o ouro na Hungria, né, pela Copa do Mundo. Foi, show de bola. O Flamengo conquistou o título geral e paralímpico do Campeonato Brasileiro de barcos curtos. Teve isso depois eu vou até pesquisar direitinho. Teve um speed sprint aqui que foi um brasileiro interclubes. O Flamengo liderou a competição absurdamente. A maioria das provas o Flamengo ganhou. O Flamengo vence a primeira regata e larga na frente do estadual de Remo. Evaldo e Pedro levam ouro no Sul-Americano e são do Flamengo. Flamengo domina a convocação do Sul-Americano e pré-Pan-Americano Júnior de Remo. Cara, o Flamengo tem um time de Remo absurdamente fenomenal. Absurdo. O Davi, o David. Você sabe como é que o Ângeles. Cara, o treinamento é demais, cara. É demais. Canoagem, eles treinam lá no Lagoa Santa, cara. Não, cara, o Ângeles está na Europa, cara. Está competindo pelo Brasil, né? Entendi, mas ele e Fernanda lá, cara. Porque são 2 situações, né? Quando ele está competindo pelo Flamengo, ele treina num lugar. Quando está competindo pelo Brasil, ele treina no lugar. Né? E teve um lance. Eu vou ver se eu consigo, depois de botar aqui, Adriano, teve um lance muito legal. Legal não, né? Não foi muito legal. Ele estava indo para fazer o treinamento, ele estava correndo para ir para o barco, veio um caramelo, um cachorrinho caramelo, mordeu a perna dele. Cara, o Marcos explicou tanto na entrevista dele no Mengo Cast, quanto para mim pessoalmente, cara. Eu estive conversando com ele muitas vezes, né? Até continuo falando com ele. Ele falou, cara, que quando o Isaías chegou aqui para treinar, veio um técnico de fora, começou a dar instrução para ele, o cara falou, pô, meu irmão, não dá para treinar aqui na Lagoa. O cara tá na idade, flor da idade, vai ter oportunidade de bebida, mulher, praia, então vamos fazer uma outra coisa. Aí deram carta branca pro cara procurar algum lugar no Brasil onde ele encontrasse condições favoráveis, e eles encontraram em Lagoa Santa. Aí tinha um problema, porque não pode barco com motor dentro da lagoa lá. Aí, cara, o Marcão falou, pô, cara, deixa eu falar com o prefeito. Eu vou aí em Lagoa Santa, eu vou falar com o prefeito e vou resolver isso. O único barco a motor que pode estar dentro lá da Lagoa Santa é o do Flamengo, cara. E agora, foi uma exigência do Isaías, quando ele foi renovar o contrato com o Flamengo, ele falou, cara, eu não quero que acabe comigo. Eu quero que a gente forme mais gente. Então, há essa preocupação lá dentro, cara. Sim. Pra canoagem continuar expandindo, né, cara? Pô, Esse final de semana, cara, o Flamengo, o Clube de Regatas Flamengo, né, promoveu a Copa Petit Sudeste. Veio gente de toda a região Sudeste, natação. Meninos, né? Pô, um grande amigo meu, cara, o filho dele tá nadando no Flamengo, cara. O cara ganhou 12 provas, ganhou medalha nas 12, cara. Eu te mando a foto. Ele com várias medalhas assim, cara, maior orgulho nosso, cara. Eu conheço o moleque desde que nasceu, né, cara? Porra. Aí conversei com o Marcão sobre isso, e ele falou assim, cara, o problema é que a natação, pro moleque desenvolver, ele vai ter que fazer um ensino médio lá nos Estados Unidos, cara. É a única maneira que tem hoje em dia. Aqui no Brasil não vai conseguir desenvolver o que tem que desenvolver. Entendeu? Ou seja, qual a dificuldade que existe, né, cara? Não, exatamente, cara. Exatamente. Não, e assim, o Rubem, quando veio que era uruguaio, quando ele veio para o Flamengo, ele começou a ganhar as regatas todas, cara. Cara, bom demais. Vou trazer ele aqui no canal
para ele falar sobre a trajetória dele, como é que está no Flamengo. Cara, é um cara excepcional. É engraçado, quando eu vim para Jurerê, né, para Florianópolis, assim, no segundo dia eu fui dar uma volta na praia. Pô, o que estava tendo lá? Campeonato de speed sprint. Aí você mostrou, você falou comigo. Pô, cara, foi excepcional. Os caras me receberam muito bem, cara. Eu fiquei na área deles lá. Pô, me receberam bem pra caramba. Aí conversei com o Ruben. Pô, muito legal. Os atletas adoram ele, cara. O cara é um gentleman, sabe? Muita gente boa, me deu maior atenção. Então eu vou trazer ele aqui para conversar com a gente, cara. Vou trazer até quinta-feira, eu trago ele. Que eu puder trazer também, vou fazer uns contatos. O que vai ser interessante, cara, que a gente pode falar agora um pouco. Cara, falar basquete. O que acontece? Começou as semis, né? O primeiro jogo foi sábado, 107-93 lá no Pedrocão, em Franca. 1-0 na série. Sendo que as próximas 2 partidas serão aqui no Tijuca. Casa. Amanhã, terça, e depois na quinta. Isso. Amanhã eu vou. Na quinta não vai dar porque eu vou estar trabalhando à noite, não vai ter como. Mas amanhã eu vou. Amanhã no Maracanã, quarta, eu vou. Entendeu? Aí, de lá eu faço alguma imagem, mando para você, e depois a gente vê o que a gente faz. Não, a gente faz aqui, pô. A gente faz aqui. Beleza? E lá vai ser legal, cara, que eu vou ter oportunidade de até conversar com esses caras de perto, de frente, entendeu? E aí eu transmito para você o que foi a O basquete está indo muito bem também, né? O pessoal, assim, no início, o novo técnico do Flamengo, Gustavinho, saiu, tava meio com o pé atrás, o cara tava meio que... Eu falei, cara, calma, o cara chegou agora. Você era um cara muito bom, Overra, né? O cara chama de Overra. Cara, a última entrevista do Mengo Cash é dele, só que eu não assisti ainda, entendeu? Eu só peguei corte. Um dos cortes mostra os troféus do Flamengo, lá no Museu do Flamengo, e perguntou para ele se ele tá querendo ganhar mais. E ele falou, cara, não tô nem preocupado com isso, quero ficar marcado na história do clube de outra forma. Mudar a mentalidade, criar o espírito vencedor no Flamengo, ou seja, eu quero fazer além do que simplesmente ganhar taças. Achei maneiro pra caramba, cara. Depois eu vou assistir a entrevista toda dele, até te indico, cara, assistir essa do Marcão e essa do novo técnico do Flamengo aí, de NBB. Uma coisa que eu tô gostando muito, assim... Vamos lá, deixa eu só terminar de falar do basquete. A gente tem que. Dia 12 de maio, o Flamengo venceu o Touro de Chiriquí, né? Então, o Flamengo está 100% no campeonato, né? O Flamengo começou no 2025 muito bem, assim, ganhando praticamente quase tudo. Na Champions League das Américas de basquete, o Flamengo ganhando do Touro, está 100%. Deve vir melhor ainda agora, quando voltar ao campeonato. E, cara, eu acho que melhorou muito. Acho que o Flamengo, o problema, quando eu fiz alguns jogos do Flamengo, eu achei que o Flamengo estava tentando muito da linha de 3. E não tinha aquela bola trabalhada, sabe? Eles tentavam muito. Isso aí. Entendi. Via muito erro. Isso é uma tendência aqui no basquete brasileiro, né, cara? Porque a galera quer fazer 3. E antigamente não era assim. A galera trabalhava mais a bola, exatamente o que você está falando. Eu tenho visto nos jogos, o tempo inteiro. A galera riscando de 3 errando, Estão jogando um pouco com a linha da NBA. Eles tentam muito também de jogar linha de 3, mas, pô, lá é sinistro, né? Os caras até outro nível, né, cara? No campo deles, eles acertam. De clubes que o Flamengo vai disputar o Mundial, não tem ninguém da NBB participando. Senão é covardia, cara. Não tem nem disputa, cara. Pô, um negócio legal também, do futebol feminino. Isso que eu ia falar, eu acabei de abrir agora sobre isso, inclusive. A Rosana é excepcional. O Flamengo está jogando ela modificou melhor, o time. Modificou tudo. O Flamengo está invicto desde que ela assumiu. Pô. Uma coisa interessante que ela falou e que ela está começando a botar em prática, e eu estou vendo isso nos jogos, é parecido com o jogo do masculino. Aquela trabalhada de bola, aqueles passes, aquela jogada mais trabalhada no meio. Aquela menina, esqueci o nome da Laudaninha. Ela é uma craque de bola. Eu acho que você sabe, cara. O Flamengo treinava lá na Marinha, lá na Avenida Brasil, cara. Olha a dificuldade que era para a galera chegar lá e treinar. Uma das coisas que o Marcão, quando assumiu o esporte olímpico do Flamengo, não era para assumir o futebol feminino, mas deram para ele porque o Boto falou que não queria assumir o feminino. Aí ficou com ele também. Ele falou, tá bom. Aí a primeira coisa que ele fez, tirou da Marinha, sabe onde elas treinam agora? Lá no CFZ.
Fizeram um acordo com o Zico, aí alguns até questionam, pô, mas por isso que o Zico apoiou, passa não tem nada a ver, cara. O Zico é ídolo, porra, né? Nada a ver. O cara falou, não, eu peguei muito mais perto, todo mundo mora de Jacarepaguá na Barra, muito mais fácil para ir e muito mais barato do que a gente pagava para a Marinha. Aí, sim. Olha como é um conjunto de fatores, né, cara? Propiciou um lugar melhor para treinar, colocou uma técnica melhor, aí já mudou o time, já mudou a cara. Né? Já mudou, totalmente, cara. Cara, é outro Flamengo. Né? Não vou te falar que tá igual ao profissional do masculino, mas, assim, em termos técnicos, está muito melhor, cara. Está muito melhor. Não tem aquele negócio de chutão para frente, não tem de... Cara, bem trabalhada na zaga, bem trabalhado no meio campo. Eu tô gostando, cara. O Flamengo tá subindo cada dia mais, está melhorando e ela tá entendendo as jogadoras melhor. Eu acho muito interessante isso, cara. Bom demais, bom demais, bom demais. Tá só, acho que, se não me engano, a 9 pontos do líder, né, no Campeonato Brasileiro, que é o Cruzeiro. Mas não precisa, na verdade, cara, porque não é ponto corrido, né? Vão classificar, acho que 8, depois começa mata-mata, entendeu? O primeiro corte, que nem faz no NBB, né? NBB. Vamos fazer com o futebol feminino, vai ser assim. Só que o futebol feminino também vai parar. Agora, na Copa do Mundo de Clubes, não sei o quê, de Mundial de Clubes, eles vão parar também. E vai ter uma interrupção aí. Entendeu? Cara, sabe o que eu escutei falar? Eu não sei se é verdade, com relação ao voleibol feminino, que o Bernardinho, não sei se ele vai ficar mais na parte de parte de diretoria do que a parte técnica. Você acha que deve vir com outro técnico? Eu perguntei sobre isso, cara, pro Marcão. O que ele falou para mim foi o seguinte, cara. Pô, o time do Flamengo tá ficando em quinto no Nacional, sexto. Pô, e o Bernardinho não é um técnico para ter uma equipe para ficar em quinto e sexto. O cara sempre teve equipes campeãs, né? Então ele ia sair. Aí o Marcão conseguiu intermediar de tal forma, ele, o BAP e o Bernardinho, de modo a criar um time com projeto de ser campeão mundial em 3 anos. Entendeu? Ele falou isso e repetiu. Falou, vai acontecer isso. Ou seja, eu não sei se o Bernardinho, qual a posição que ele vai ficar. Eu acho que inicialmente ele vai ficar de técnico mesmo. Cara, que pelo menos faça contratações, né, cara? Não vai vir gente de fora e tudo, cara. Vai vir pessoa de fora, o time vai ficar. O Flamengo não tava, eu vou te falar, cara, o Flamengo não estava nem muito ruim, não. Eu critiquei muito o Bernardinho com relação à demora de pedida de tempo, os jogadores que estavam bem, ele tirava e botava outro. Ele no Campeonato Carioca, o Flamengo estava ganhando, ele trocou todo mundo, botou gente, aí o Flamengo decaiu. Então, algumas coisas o Bernardinho não faz bem, cara. Eu não, assim, sei lá, eu vi as transmissões, fiz. Tempo transmitir, acho que ainda vale a pena manter ele, cara. Eu acho que. Ele dá como a gente fala que um jogador sinistro, quando está dentro de campo, todo mundo fica com medo. Então, quando o Bernardinho está ali, sabe que é Bernardinho, todo mundo fica meio que. Né, o próprio técnico fica meio bolado. Mas eu acho que o Flamengo, o Sesc Flamengo, merece ter contratações, cara. Vai ter. Eles continuam principalmente, né, como levantador, né? Agora o Sesc está patrocinando o basquete e o vôlei, né? Quem? O Sesc. Sesc está patrocinando o basquete e o vôlei. Eu espero que pelo menos contratem a levantadora, porque a gente está sem, que a Bria saiu, e se não me engano, a Rosana também vai sair, eu acho que saiu já. E, pô, tem que ter a levantadora urgentemente, cara. Isso aí, pelo menos 2 tem que contratar. Eu acho que de meia a gente não está tão ruim. De ponteira, acho que a gente podia contratar pelo menos mais uma ponteira. E vamos que vamos. O Flamengo tem que melhorar esse time, cara. A gente vai ter, pelo que ele falou, a gente vai ter boas notícias nos próximos meses aí. Entendeu? Que bom. Em relação a isso. O projeto é campeão mundial em 3 anos. Agora, o basquete vai ganhar esse ano de novo o mundial, né? Com certeza. Quem? O basquete nosso vai ganhar esse ano o mundial. Eu também acho. E tomara que os meninos também ganhem, né, cara? Se a galera não botar o Yamal para jogar no sub-20 deles lá do Barcelona.
Aí se botar também, aí já era, né? Cara. Mas acho que o Matheus Gonçalves desce de novo, não desce para jogar? Lohan. Não sei se o Matheus Gonçalves vai descer, cara, e o Lohan também não, porque como ele já está colocando os garotos para jogar no profissional, eu tô achando que ele vai deixar os garotos lá para treinar com o profissional, cara. Cara, eu acho que pro Mundial ele vai ter que botar alguma. Quando é que vai ser o jogo contra o Barcelona, cara? Botar um. Cara, eu tenho que ver sem água. Eu até não. Agosto, cara. Deixa eu ver aqui, final. Acho que é agosto, né? 2 de agosto. Eu acho que é isso aí, eu acho que é agosto. Nós vamos, né, cara? Vê se dá para você vir. Flamengo. Mundial Sub-20. Sub-20. Versus Barcelona. Vai ser no Maracanã de novo, né? Maracanã. No ano passado, a gente tem tudo para ganhar, velho. 23 de agosto. 23, né? 23 de agosto. Tem um tempinho ainda, né? Vamos ver se eu acho. Não, acho que dá. Eu botaria só para final do Mundial. Botava um mês antes do campeonato. Desci o Lohan e o Matheus Gonçalves. E o Matheus Gonçalves ano passado fez a diferença, cara. Ele fez a diferença ano passado. Jogou muito, cara, aquele jogo. O moleque joga muito, cara. Ele é. Só que assim, ele Lohan, Joshua e o Wallace inspirado. Pô, o Joshua teve aquele boato, né? Que ele tinha brigado com o Wallace. Não, foi uma discussão. Todo mundo tá desmentindo essa história, né, cara? Tá botando teve. Aí. Não, teve, mas não foi como o pessoal falou que foi quase a vias de fato. Não, foi uma discussão de jogo e acabou ali, cara. Foi o que o pai dele falou, né? Foi o que o pai do menino falou. Foi uma discussão de jogo. Pois é. Mas aí, o que a galera achou estranho é que realmente o Wallace ficou o tempo fora e o Joshua começou a ter mais oportunidade, entendeu? E agora já mudou de novo, entendeu? Eu vi hoje eu abri meu celular e falei, não é possível, cara. Aí o cara botou assim um vídeo, Cristiano Ronaldo já faz parte física do Flamengo para assinar um contrato novo com o Flamengo. Eu falei, tá de brincadeira, fake news. Pô, cara, essa de contratação, cara, eu nem dou muita corda, não, porque. Eu também não, cara. Quando acaba o ano, principalmente quando é final do ano, que acabou os campeonatos, né, cara? O nego não tem o que colocar em resenha esportiva. A galera só fica com essas teorias aí, não sei quem vai vir. E não vem ninguém. Essa galera que a galera fica. Só para pegar seguidor, só para pegar like. Eu nem presto atenção, cara. Não, eu também não prefiro isso, não, cara. Esperar eles trabalharem, até porque eles não vão ficar dizendo que eles vão contratar, cara. Vão fazer na surdina, até para não subir o valor do cara, né? Não, Adriano, eu sempre falei que isso atrapalha muito, cara, na negociação. Claro. Você vai falando de tal, tá sondando o jogador tal. Pô, aí o cara vai ser valorizado. O preço do cara já sobe, né? Porra. O outro time vai lá e compra. Só um minutinho, peraí. Obrigado, Elisa. Valeu mesmo. Fala com a minha mãe. Tá? Obrigadão. Tchau. Aí, desculpa aí, galera. Minha vizinha me deu aí. Não vou nem falar qual é, não, porque eu vou fazer propaganda, não. Vale a pena não, pô. Cara, assim, eu tô gostando muito do Flamengo, por mais que o primeiro tempo do Flamengo foi bem abaixo, eu gostei do segundo tempo. Mas eu achei assim, tudo bem. Até o pênalti, o Palmeiras até teve um domínio maior. Eu estava até conversando com outro amigo meu, que vai em todos os jogos também, falando, realmente, o Flamengo está deixando o Palmeiras ficar jogando a bola para lá e para cá, perto da área, né? A qualquer momento, aquela jogada do pênalti iria acontecer. Ou alguém esbarrar e fazer o gol, ou pênalti de outra forma. Beleza, mas depois disso, cara, eu achei que o Flamengo equilibrou as ações. E, assim, não sofreu. Tanto que o Rossi só foi fazer uma defesa depois do pênalti no final do jogo. Agarra muito, né, cara? Não teve nenhum chute com perigo para ele. Só no final do jogo, mas já estava 2-0. Entendeu? Agora, no segundo tempo, eu achei que o Flamengo veio não estava jogando retrancado.
estava jogando para dentro, entendeu? Estava com suas limitações, porque o Pulgar estava fora. Depois que aquele negócio que fez o gol, colocou o lateral, o Varela, para o meio de campo, foi um acerto também do técnico, né? Que ele falou que já estava treinando isso. No último jogo contra o Botafogo da Paraíba, ele já tinha feito isso e viu que podia contar com o cara. E o Felipe Luiz ainda falou assim, ó, pô, problema, eu gosto do Léo Ortiz jogando como cabeça de área. Eu gosto, achei ele bom como volante. Mas eu acho que tem gente que pode, para o meu esquema de jogo, me proporcionar melhores situações de jogo. Foi que preferia o Pulgar, preferia o Varela para essa função em vez do Léo Ortiz, que pô, tá bem pra caramba na zaga. O Varela jogou muito ontem. E jogou muito bem também como volante, cara. Danilo também foi bem de lateral pra caramba, cara. Jogou bem, muito bem, cara. Jogou bem, pô. O time. Assim, ao meu ver ali, tá? Eu não via muito ele no lateral, eu via ele mais como terceiro zagueiro. E que para mim foi assim, surpreendente. Porque o Varela fazia a volância, ao mesmo tempo ele também, em alguns lances, ele ia para a direita. Então, porra, ficou perfeito o Flamengo ali, cara. Ficou perfeito. Ficou bom. E o que eu acho, foi uma coisa também que o Felipe Luiz falou na entrevista dele, cara, que eu achei interessante, é verdade, cara. Você vê a diferença do Flamengo nos grandes jogos, cara. Era um jogo que era uma final. O Flamengo jogou para ganhar. Eu tava no Maracanã, cara, no Flamengo e Vasco. Cara, olha o que aconteceu. Entre outras coisas, a gente estava no segundo tempo, 0-0, o Flamengo dominando o jogo, para fazer o gol. O Ayrton Lucas cai na linha de fundo. Era só ele rolar para fora. Rolava meio metro e saía do campo. E continuava o jogo. O que ele fez? Ele rolou para dentro do campo. Aí entrou o atendimento médico, perdeu uns 3, 4 minutos ali. Entendeu? Aí levaram o cara. Deixaram ele. Logo depois que botaram o escanteio, ele caiu novamente na área. Teve que entrar a maca para tirar ele. Só aí, foi uns 8 minutos que perdeu. Na hora que o Gerson foi ser substituído, ele saiu andando, cara. Aí ficou tirando a braçadeira devagarzinho. Falei, cara, não tá jogando para ganhar esse jogo. Entendeu? Acho que vai ganhar quando quer, talvez precisa de um adversário mais fraco, não tá com a pressão necessária. Eu achei isso, cara. Por isso que a galera começou a criticar demais. A galera que voltou a pedindo raça. E eu vi alguns comentaristas esportivos dizendo que isso não aconteceu. Eu falo, cara, o cara que tá vendo o jogo na televisão, ele tem uma noção. O cara que tá lá no estádio, né, tu vai ver de outra forma, né? Esse tipo de lance não aparece na televisão. Esse negócio a demora de reposição de bola, etc, né? Então, na minha opinião, né, cara, eu acho que o Flamengo, quando é jogo grande, jogo que ele encara como decisão, o Flamengo vai para cima e ganha. Agora, quando ele acha que pode ganhar a qualquer momento, acontece que não aconteceu com o Central Córdoba, porque eu também estava no Maracanã. Começou para cima. Pô, eu tô com saudade de ver jogo, cara, no Maracanã. Putz, aquilo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo juntar dinheiro para ir pelo menos no Mundial. Eu botei por Rio em dezembro, né, cara? Aí a primeira coisa que eu fiz foi reabilitar meu sócio torcedor, cara. Porque eu tava pagando sócio torcedor no estádio, eu vou pagar pra quê? Aí eu tava morando em Brasília, né? Aí eu falei, pô, vou reabilitar. Foi todos, cara. Todos que dá pra eu ir. O único jogo que eu não fui esse ano foi Flamengo e Botafogo da Paraíba, porque eu tava de plantão. Não foi nem porque era jogo que não valia nada, assim. É bom demais, cara. Hã? É bom demais, cara. Eu vou todos, cara. Amanhã, tanto que eu vou amanhã, terça, no Tijuca para ver o basquete. E quarta eu vou estar lá no Maracanã, lá no setor 40. Eu tô escrevendo umas crônicas agora. Todo jogo que eu vou no Maracanã, eu tô escrevendo uma crônica. Depois que eu te mandei alguma, né? Acho que eu te mandei. Mandou. Mandei, né? Aí eu vou continuar com esse exercício aí, porque é um estímulo para mim, entendeu? E se tudo der certo, eu faço uma do jogo de basquete amanhã também. Não sei se vai dar para fazer 2 jogos em cima do outro, né? Vamos ver. De repente eu faço depois eu te mando. Tá? Ontem eu estava falando aqui na live que eu vou começar a fazer. Isso é um projeto, né, do canal, para um pouquinho mais à frente. Eu estou fazendo entrevista na rua. Já vou fazer alguns vídeos para deixar no canal, as entrevistas e tudo. Estou querendo trazer convidados com relação à parte esportiva e no caso, nutricionista, esportiva. Como é que você, para começar
praticar um esporte, ou até mesmo para você ir no Maracanã, qual a alimentação ideal para você ir antes do Maracanã, e depois que você sai no Maracanã, ou durante o jogo, isso é interessante, né? Os exercícios para você fazer, para você ficar mais tranquilo, você ficar os alongamentos, tudo. Eu estou conversando com um nutricionista e um personal. Sabe o que eu ia te propor, cara? Eu tive aula com um cara falando sobre mídias esportivas, né? Aí ele colocou quais são os assuntos mais procurados para quem faz podcast, que às vezes você não imagina que a galera vai apreciar aquele tema, mas tem gente que aprecia. Uma coisa que eu achei interessante pra caramba é um podcast que é tipo causos da torcida, contos da torcida. Acho que é interessante. É legal, é interessante. Contar alguma experiência tua marcante, eu também contar, algum convidado nosso também poder falar sobre isso, porque tem gente que não viveu o Maracanã antigo, por exemplo, não tem noção. Tem gente que mora fora do Rio, não tem oportunidade de ver o Maracanã. Eu mesmo estava morando em Brasília, para vir para cá, o Rio, só para ir para o Maracanã, era um pouco complicado no meu trabalho, entendeu? Aí, eu acho que vale a pena, cara. Não, vale a pena. Até na parte da entrevista fazer esse tipo de pergunta, é legal. Um momento marcante, coisa que você viveu no Maracanã, ou como torcedor, ou como... É isso que eu tento explorar um pouco quando eu escrevo as crônicas, né? Eu tento sair daquele lugar comum, porque se for para ver análise tática, tu vai no lugar para ver isso, tu estuda aquilo ali, entendeu? Acho que você tem que ver a atmosfera do jogo, né? Histórias engraçadas que aconteceram naquele momento. Assim, eu tô fazendo um exercício para isso, né? Para ver se... Legal. Tá? A gente pode colocar no canal, vou te ver. A gente monta aí direitinho, a gente planeja direitinho e coloca. Acho legal, cara. Porque a gente tem que... Acho interessante, cara. A gente dá uma... O que eu vejo são canais que tem muita coisa, só notícia. Tem que sair isso aí fica uma coisa meio... Se tá no mesmo, o cara vai pegar o mesmo, assim, o cara famoso, conhecidão, entendeu? O cara pode até ser pior do que a gente falando, mas se o cara é mais conhecido, o cara vai ter mais público, lógico, entendeu? Agora, a minha visão, né? Se quer pegar outros tipos de público que estão carentes, qual foi a minha intenção fazer jornalismo, cara? Eu acho os jornalistas do Flamengo mais fracos do que os do Vasco, por exemplo, entendeu? Tudo bem, você vai na faculdade que eu faço na UERJ, após, né? Muita gente ali é vascaíno, cara com função alta dentro da estrutura da faculdade, da graduação e da pós-graduação, né, cara? E eles são bons, cara. Você viu o Cazé, onde ele chegou, você viu o Fábio Azevedo, o gol deles, o cara saiu do nicho dele, que era só narrar jogo, e conseguiu usar a seu favor a habilidade que ele tem, cara. Eu já tive a oportunidade da gente fazer um podcast com ele, cara. O cara, meu irmão, é sensacional, cara. Entendeu? Esse nível de qualidade de jornalistas flamenguistas que eu não vejo, entendeu? Eu acho que é esse nicho que a gente pode atacar, entendeu? Tá, fechou teu áudio de novo. Fechei, tá aqui, Dabri. Exatamente, cara. Isso aí é uma boa. A gente tem que sempre botar coisas novas e coisas mais interessantes que, pô, ficar só nessa de fulano de tal não vai comprar jogador tal. Cara, isso aí já encheu, entendeu? Falando mal do jogo, pô, isso aí já... Eu acho que a gente pode, sim, falar do jogo, lógico, pós ou pré, né? Fazer a nossa análise tática e complementar com algo mais, né? Eu acho que eu te falei, né? Eu fiquei um tempo em Nova York, tem uns anos atrás, eu fiz muita amizade com a galera da Embaixada de Nova York. Qual que é o interessante? Que vai gente do mundo inteiro para Nova York, flamenguistas. Então tem cara que é diretor alto no Flamengo que tá lá no grupo, entendeu? Eu tô falando que foi esses caras que fizeram isso. Mas o que tu vê? O cara começa o jogo, 5 minutos, o nego já tá xingando todos os jogadores, cara. Eu lembro que na nossa época de arquibancada, se alguém fizesse isso na arquibancada, apanhava. Né? Hoje não, cara. A galera vai pro estádio, fica com o telefone na mão e falando mal dos caras. Como diz dá engajamento. Pô, mas tu não vai. Quer ficar com o telefone na mão? Fica vendo o jogo de casa, porra, né? Você tá ali pra torcer. Exatamente. Até viralizou, cara, um vídeo que aquele vascaíno... Cara, eu esqueci o nome do cara. Ele fez um vídeo falando sobre isso, cara. Você vai pro estádio, não é pra ver o jogo, cara. É pra torcer pros caras, pô.
Não é para reclamar de ninguém, é para torcer, pô. Não quer torcer? Quer ficar reclamando? Fica em casa, pô. Não é? Eu acho. Hoje em dia a torcida é diferente, né, cara? Cara, tu tem que ver, cara. Tu tem que ver como é que é diferente pra caramba, meu irmão. Claro, tem muita coisa que melhorou, mas muita coisa que você vê que, pô, falta isso. Por isso que eu sempre falo do Maracanã. Gente no celular, né? Assim, ó, o velho novo Maracanã, né? Porque a gente sente saudade do velho, né? Por conta dessas histórias geral. Outro dia eu tava vendo um filme que eu aconselho a todo mundo ver, chamado Geraldinos, cara. O Flamengo, ele botou esse vídeo lá dentro do Museu do Flamengo para exibição gratuita, quem fosse no museu naquele dia. Cara, 1 hora, cara. Pô, muito legal, cara, porque ele pega os 10 últimos jogos em que tiveram geral e ele faz uma análise de como é que... Assim, ele vai mostrando como é que a galera se comportava, os problemas que o pessoal, que era resistência a mudar fazer a obra que mudou o Maracanã, que era a empresa do Ike que estava gerindo inicialmente, entendeu? Então, pô, eu achei muito interessante, cara. Um relato jornalístico muito bom. Aconselho para quem quiser ver. Tem no YouTube, Geraldinos. Tem no YouTube. É bom, maneiro, cara. Maneiro. Dá saudade, né, cara? Dá saudade. E é bom também, cara, porque ele não faz uma análise de nenhum clube individual. Ele pega todos os grandes exatamente. Eles focam no Rio de Janeiro. Ele fala. O Romário fala como vascaíno, como rubro-negro. Ele fala, pô, bem jogador do Fluminense falar, do Vasco, e torcida de todos os times se comportando na geral, como era aquele entrosamento que tinha, né? Você não via muita briga na geral, tu via briga na arquibancada, mas muito por causa dentro da própria torcida, né? Pô, tu viu a escalação do... 5 do Flamengo, do Ancelotti, né? 5 do Flamengo. 5 do Flamengo e 4 que estão... Mais 4 que já jogaram no Flamengo. 5 do Flamengo, sendo que dos 5, o único que não é titular absoluto é o Danilo. Todos os outros 4 são titulares absolutos. Não, mas tem mais 4 que passaram pelo Flamengo. Não, beleza. Mas aí já... São 9 no total. Na nossa conta, né? Tá mais na nossa conta. Não, tipo assim... Se o Vini Júnior se machucar, não vai afetar a gente. Né? Agora, se o Gerson se machuca, afeta pra caramba, né, irmão? É dispensável, né, cara? Nossa. Mas 5 é muita coisa, né, cara? Eu acho. E o cara não vai ter esse compromisso, porque quando o cara é daqui do Brasil, o cara daí é suscetível, a galera, pô, tu vai prejudicar meu time, todo mundo se conhece, né? O cara não conhece ninguém, meu irmão. Ele chama quem ele quiser e pronto, né? Ele vai chamar e não vai estar nem aí. Pô, eu quero chamar e pronto, eu sou técnico, não tenho liberdade de ação, então vou fazer. Porque, não sei se você lembra, o Tite fazia muito isso, cara. Ele limitava, parece que a 2 ou 3, né? Por clube, não era? Por clube, então. Era 3, eu acho. 3, acho que é 3. Cara, eu acho que a própria CBF poderia instituir alguma coisa nesse sentido, né, cara? Oficialmente. Assim, porque senão o Tite fazia, porque era, com certeza, ele conversou com o pessoal, pediram isso para ele atendeu. Mas não é nada oficial. O cara fez porque ele quis. Se ele não quisesse fazer, que nem o Ancelotti não vai querer fazer, o cara quiser chamar o time todo do Flamengo, ele vai chamar. Vai chamar porque tem um monte de gringo, né? Daqui a pouco... E aí, foi o que você falou, uns 5 do Flamengo que são brasileiros, fora os gringos que vão ser colocados. Que é quase todo mundo. Aí desses 5, 3 fáceis são titulares, eu acho. Léo Ortiz, Gerson e o próprio Alexandre. Léo Ortiz, Gerson e Alexandre. O Alexandre tá jogando muito, cara. Tava. Cara, no último jogo ele acabou com o Estevão, né, cara? O Estevão não jogou, cara. Ele não jogou. O pessoal meteu o pau do saiu, eu vi, realmente, cara. O Estevão. O Rock também não jogou nada. Ele é um cara diferente. Mas sabe o que acontece? Pode não ser verdade, porque no último jogo ele jogou pra caramba. Mas, por exemplo, o Wesley, cara, desde que ele foi pra seleção e o Bizu, que ele vai embora, começou a ficar muito forte, cara. O cara caiu muito no futebol dele. Caiu. Entendeu? Isso é nítido, entendeu, cara? O cara deve estar com a cabeça já na Europa, fazendo planos, casou recentemente, né? E aí também isso... Casou, tem filho. Mudança de vida, isso tudo. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro, porque a galera blinda, né? Mas, com certeza, uma mudança dessa na vida do cara afeta tudo, né, cara? O Léo Ortiz também não estava indo bem, não, cara. Ontem ele jogou muito bem. Ontem foi perfeito. Mas ele também deu uma queda depois que ele veio da seleção.
tem uma coisa que eu acho também, né? Por exemplo, o Pedro, ele está com dificuldade, pelo que estou dizendo, em se adaptar ao esquema do Felipe Luiz. Não, olha só. Ontem ele já melhorou isso, tá? Mas eu o que acho. está acontecendo? O Felipe Luiz quer que o centroavante entre na primeira linha de pressão, que é aquela ponta que a gente faz um losango ali para fazer pressão no time adversário. Então, ele tem que ser primeira linha. Eu já acho que não. Eu já acho que pode ser o segundo volante. Eu acho que o jogo de ontem, ele não foi usado inicialmente, não foi nem por isso, cara. Porque era grama sintética. A chance do cara se machucar é muito maior. Entendeu? O cara tá voltando de lesão. Ó, pô, quanto tempo o cara ficou fora? Voltou antes do prazo, assim, dito normal no mundo. Que nem. Não, então, mas as pessoas estão falando que ele não é bom para marcação de pressão, porque o cara ainda voltou agora, né, cara? Eu acho que, tipo assim, é aquele negócio a galera começa a conspirar, né? Ah, é por isso, é por isso, é por isso. Eu acho, porque tanto é que no jogo contra o Botafogo da Paraíba, ele jogou quase o jogo todo. Por quê? O que o Felipe Luiz falou? Pô, irmão, vou botar você para jogar, para pegar ritmo, porque no próximo jogo eu não vou te colocar. Por quê? Porque a grama sintética vai acabar com o teu joelho de novo, parceiro. A chance de tu se lesionar é grande. E eu preciso de você pro jogo com o Central Córdoba. Tu vai ver se ele não vai ser titular. Eu tenho quase certeza, entendeu? Que ele vai ser titular. Vou estar nesse jogo também comentando. Ah, que legal, cara. Eu vou botar no Maracanã, né? Rádio Flamais, Rádio Flamais. A gente abre. Você manda para mim lá, eu abro lá e a gente coloca de alguma maneira. Não, sim, cara, é porque eu tô chegando agora, tô chegando bem em cima e eu vou começar a me planejar para chegar uma hora, 2 horas antes para começar a fazer divulgação, entendeu? Mesma coisa hoje, eu não consegui chegar para fazer divulgação. Pô, uma coisa que eu ia te falar, cara, até falei com a galera, mas a gente pode fazer isso. Cara, o cara que criou a Urubuzada era um cara que era da raça. Pô, o cara é meu amigo pra caramba. Eu vejo o jogo lá junto com ele todas as vezes. Quem é o Alvarenga? Alvarenga? Não, o cara é sensacional, meu irmão. A gente pode fazer até lá. Ele fica sempre no setor 40. Eu sempre falo isso nas minhas crônicas. Eu vou ter no recanto da Alvarenga, vou dar um abraço no cara, não sei o quê. E aí, cara, a gente podia fazer uma entrevista com ele, pô. E o cara, a gente boa pra caramba, meu irmão. Pô. Show, cara. Já tá aposentado, tá nem aí. Vai tudo quanto é jogo, cara. Todo jogo que dá pra ele vai. Ele foi na derrota lá no Mineirão, lá pro Cruzeiro, ele tava lá. Eu falei, pô, tu não falou que não ia, cara? Mas na última hora ele ficou perturbando, eu fui. Ele seria muito interessante as histórias de Maracanã. Exatamente. É o que eu tô te falando. Entendeu? É o que eu tô te falando. Porque ele vai contar coisas que talvez a gente saiba, mas sob um outro ponto de vista. Eu vou te dar um exemplo. Semana passada, a gente teve uma aula com o Heraldo Leite. Heraldo Leite, né? Tu teve aula com ele também? Sim. Então, e o Heraldo Leite, cara, ele não avisou pra galera. Aí chegou na aula e falou assim, ó, agora eu vou ser o entrevistado. O tema da entrevista será testemunho ocular. Eu estava na Copa de 98 e vocês façam perguntas para mim para que eu responda sobre o que aconteceu no dia da final. Aí a gente correu, cada um fez a sua, né? Só a galera é mais nova que a gente, né, cara? Aí, sabe qual foi a minha pergunta? A galera começou a falar no teoria da conspiração. Eu falei, eu vivi aquela época, né? Ao contrário da maioria daqui. E uma coisa que na época no Rio de Janeiro se falava muito era do suposto caso da mulher do Ronaldo, Susana Werner, com o Pedro Bial, que era o cara que ficava cobrindo em loco lá a seleção brasileira. Cara, ele parou assim, aí ele tu lembrou disso? Ele falou assim, pô, realmente, porque na época ela ficava muito disponível, até para ter sido atriz, não sei o que, ela estava sempre com ele, mas eu não posso afirmar isso. Eu prefiro achar que isso não aconteceu, mas eu não boto a minha mão no fogo. Aí eu brinquei, falei assim, pô, porque eu já fiz essa pergunta para um cara da Globo, depois eu te falo quem é, e o cara mudou de conversa. E depois dessa Copa do Mundo, o Pedro Bial nunca mais foi acompanhar a Copa do Mundo ao vivo. Botaram ele no Big Brother, entendeu? Ou seja, não quer dizer que tenha sido isso ou não, entendeu? Mas na época, lembra? Foi muito não, foi repercutiu. Foi muito ventilado. Eu estava conversando, eu viajei final de semana para Barbacena, né? E o comandante lá da escola que a gente estudou é da minha turma. E o cara atleticano doente, cara, irmão, fanático.
Aí quando eu falei para ele essa parada, ele falou, eu tenho certeza que foi isso. Ele falou para mim, eu tenho certeza que isso aconteceu. Por que o cara nunca mais teve crise epilética, nunca mais enrolou a língua, nunca mais teve nada? Não é? Alguma coisa aconteceu. E aí a galera ficou na boca miúda. Aí eu ainda brinquei. Eu falei, Heraldo, vou fazer uma analogia. Como que a galera abafa o caso? Tu lembra da situação dos Travecos com o Ronaldo? O nego não abafou ali? Não foi? Foi, pô. Esse caso aí que queimou o Ronaldo, né, cara? Ah, mas o cara tem dinheiro pra caramba, não tá nem aí, né, Marcelo? Pô, o cara, meu irmão. Queimou, né? O cara. Adriana, tem uma parada interessante aqui, ó, da ginástica artística do Flamengo, da Júlia Coutinho, Gabriela Bolsas, brilham na primeira Copa do Mundo. Conquistou o ouro a Júlia Coutinho. Que legal, cara. No solo. Pô, foi muito lindo, cara. Cara, assim, acho que ela foi Maria que ela fez no solo. Acho que foi, não lembro aqui o nome, que eu não tá, tô tentando ver aqui, mas não consegui ver qual foi a música. E a Gabriela Bolsas garantiu 2 bronzes em grande desempenho em Cooper, né? Então, cara, o Flamengo tá com uma linha de parte olímpica muito boa, cara. O investimento tá muito bom no Flamengo. E a gente vai ver muitas dessas meninas aí brilhando aí nas Olimpíadas aí, cara, na ginástica artística. Acabou uma outra coisa interessante, falou da ginástica artística, polo aquático. O Marcão mandou para mim. O polo que eu não tenho visto muito, cara. Eu tô procurando pesquisar. Tá ganhando, ó. Final de semana foi de grandes resultados para o polo aquático rubro-negro. Atuando em casa. Eu não vi essa do polo. Placa aquático, Fadel na Gávea. O Flamengo mostrou sua força das piscinas. Ao todo foram 4 jogos, 2 do feminino e 2 do masculino, com o rubro-negro vencendo 3 deles diante da sua torcida. O polo aquático do Flamengo também era muito forte, né? Sempre foi. E vai melhorar ainda mais, cara. Assim, eu também acho. A questão que eu conversei com ele, que ele me falou, que a natação tem problemas aqui de estrutura para poder formar grandes atletas. Tu vê, forma um a cada, sei lá quantos, né, cara? Você tem que sair do Brasil, aperfeiçoar fora e depois voltar. Ao contrário do que acontece na ginástica, por exemplo. A galera já tem uma estrutura montada aqui, né? Já tem uma estrutura e cada hora o Marcão falou que parece que são 1.900 atletas que tem dentro da ginástica do Flamengo. E falou que na lista de espera tem 3.000. Que a galera chega lá, quem é sócio do clube, e vê quem vê que treina lá, vê a Rebeca Andrade, né? Ó, quero botar minha filha aí. Eu quero minha filha treinar aí também. Aí fica toda hora, ele falou, a galera fica me perturbando. Eu falei, não, tem a fila. E ele falou, aí o João Guilherme perguntou para ele, mas como é que é essa história? É só o pessoal da classe Zona Sul que tem acesso a esse tipo de modalidade? Ele falou, na minha época era, mas hoje em dia não. A gente vai dentro da favela, dentro do morro, tanto que a gente pegou o Ezequiel. O primeiro time que o Ezequiel foi treinar, antes de ganhar nada, foi o Flamengo. Entendeu? O Flamengo investiu nele desde o início. Depois ele saiu, depois ele voltou. Beleza, mas o clube formador dele foi o Flamengo. Cara, eu tô gostando dos investimentos. O Flamengo tá fazendo um bom investimento. Tem umas meninas aqui também, a Ellen e Maria Eduarda também, em Montecino. Você falou de dinheiro, cara. Eu lembrei, falou investimento, não falou de dinheiro especificamente, mas a gente pode entrar no outro tema, que é o preço dos ingressos, né, cara? Porque. Eu falei isso na transmissão, o Adriano. Eu pesquisei, analisei. Assim, o preço dos ingressos está em torno de R$ 75,00 a média que estão fazendo com relação aos ingressos. Cara, a gente tem que pensar uma coisa. O Flamengo, diferente dos outros times, tem um gasto com salário de jogador muito alto. Tá? A gente teve aula com o Alexandre Bittencourt e ele explicou muito bem isso. Não adianta você botar 20, 30, 40 reais no ingresso e você ter uma despesa absurda no Maracanã, e que são taxas e várias coisas que você tem que pagar no Maracanã, que você tem que dar para o Maracanã e que vão revertido para o Maracanã, que não tem como você chegar e botar um ingresso a 20, 30, 40 reais, cara. Isso acontece, cara. Entendeu? Fora o salário dos jogadores. Até sei que eu pôs jornalista, mas não vou falar o nome dele porque eu não gosto dele. O cara fez uma análise exatamente disso aí que você está falando. Só que aí ele pegou um jogo que foi ano passado,
que o ingresso era, tipo assim, R$50. Lotou e deu, tipo assim, 3 milhões de renda. E botou, hoje, como fazem, um jogo com ingresso 90, 100, 70, acima. E que deu muito menos público, que na verdade deu prejuízo. Ou seja, o fato do cara subir o preço do ingresso não quer dizer que vai dar lucro. A galera pode deixar de ir. Tudo bem. O cara pegou análise de jogos que eu não concordo. Ele pegou, jogo que era sábado de carnaval. Ele não vai pro Maracanã. Né? Pô, não, mas olha só. Semana o que eu acho importante. Ou seja, esse tipo de jogo realmente vai ter pouca procura. O cara vai botar o ingresso baratinho que a galera não vai. Só se ele fizer uma promoção muito assim, R$1 o ingresso. Né? Mas é o que eu estou te falando, cara. Até a gente indo na internet para reclamar disso, fazer uma campanha de fazer, não, vamos ao estádio. Isso só prejudica o Flamengo, cara. A questão não é de você não ir ao estádio. A questão é você pode, representante das torcidas e até a Ninho do Urubu, falar, vai ter que baixar. Eu pago meu sócio torcedor, eu pago R$129, porque ainda não, quando for renovado, aumenta para 150. Cara, R$150 por mês, para muita gente faz diferença. Sim. Mas você pagando 150 que nem eu pago, por exemplo, eu vou para esse jogo de amanhã do basquete, eu vou pagar R$15, já paguei. E o jogo do Maracanã, na quarta, eu vou pagar 35. Jogo de brasileiro eu tenho pago 28. Eu acho que o jogo do Fortaleza vai ser R$28. Entendeu? Ou seja, o Flamengo tá com uma estratégia que é para subir o sócio torcedor, cara. Entendeu? É claro que é isso. Entendeu? É claro. Porque você fica numa dificuldade grande para comprar ingresso, dificuldade. Pô, tem que pedir para alguém. Eu acho muito mais válido você botar um sócio torcedor um pouco mais barato do que o ingresso, cara. Então, entendeu? Então. Só que o teu sócio torcedor que dá para você comprar o ingresso, agora eles botaram um melhor, né? Tem aquele off, a galera que mora na loja do Rio, e tem um mais barato agora, que acho que é R$60. A galera já está passando por isso aí. Que era uma demanda com a antiga diretoria que não foi atendida. A galera queria um plano que fosse abaixo desse de 129, que é o que eu peguei. E agora eles botaram um plano aí, que é o Nação Maraca 3, o 2, e tem um que era o antigo Diamante. Eles juntaram o ouro com platina, juntaram os dois e fizeram o Nação Maraca 2, entendeu? Aí, vamos ver se vai dar certo também, né? Só que agora, olha como que é a ganância, olha como que é a ganância dos caras. Tu pagava um plano que nem eu pago de R$150, eu tinha direito a colocar 2 convidados. Agora, para colocar um convidado, tem que pagar mais R$50 por mês. Entendeu? Para gerar mais número de torcedores. Sócio torcedor. Ou seja, o meu plano não vai ser R$150. Se for mais 2 pessoas entrarem comigo como convidado, ele passa para 250. Ou seja, não é 150, na verdade. 150 for só eu. Entendeu? Mas aí que tá. Aí entra aquela malandragem financeira, né? Pô, já são 3. Mas o que eles fazem mesmo? Na hora de um jogo que nem eu fui no Mineirão, lá na Arena MRV ano passado. O cara que era o sócio maior do Flamengo tinha direito a 4 ingressos. Beleza. Na hora de comprar o ingresso pro jogo, só tinha direito a 2. Por quê? E aí, se você divide com 4 pessoas o teu plano, como é que vai ser na hora de uma situação dessa? Quem é que vai ter direito? Quem é que vai? Se todo mundo paga a mesma coisa. Para o ímpar? 0 a 1? Não sei. Mas por que só tinha direito a 2? Porque a carga de ingresso lá era só 4 mil ingressos, a diretoria do Flamengo adotou isso. Para poder fazer com que os ingressos chegassem nos sócios torcedores de outras categorias que não a mais alta, que era o Diamond na época, entendeu? Mas isso quando o Flamengo não tem mando de campo, né? Eu só consegui o ingresso para mim, cara, porque o cara que eu conheço, que é meu amigo, que vai estar no Maracanã comigo amanhã, em quarto, o cara ia ter que viajar para casa, ou receber alguém da família dele aqui, que ia estar vindo de fora, é isso aí. Aí ele não podia viajar. Por isso eu consegui ingresso, eu não conseguiria. Ou então ia pagar que nem a galera pagou, R$1.000, 2.000, entendeu? 3.000. Eu acho errado isso. Era ingresso físico, era só repassar, só vender. Não tinha biometria. Eu já acho errado. Só que agora eu gostei da atitude do Flamengo, da diretoria nova, cara. Eles estão comprando toda a carga. Não importa. O Flamengo
Na São Paulo, que botaram 4 mil ingressos, que foi, se foi 4 ou foi 3. A diretoria do Flamengo comprou tudo, cara. E a diretoria do Flamengo que negociou com os seus torcedores, botando a prioridade que eles queriam. Eles estão com uma política agora que era o quê? Antigamente, por exemplo, se todo mundo do plano maior comprasse tudo, já era. O resto da galera não conseguia comprar. Agora eles não, eles botaram o quê? Tem uma reserva, entendeu? Para cada tipo de sócio torcedor, tem uma porcentagem ali que o cara... Para não ter só gente que paga o plano mais caro, entendeu? Eu achei interessante também que eles fizeram. Rapaz, ó, Rafael Fonseca, de Portugal, amigo do meu irmão, que foi da sala do meu irmão quando era mais novo, e se tornou, logicamente, meu amigo também, e do meu irmão mais velho. Está morando em Portugal. Parabéns pela live e pelo canal. Assistindo aqui de Portugal. Um abraço, Rafael. Um abraço, Rafael. Tudo de bom aí, cara. Se puder seguir o meu aí, @Flamigos 2024. Tem o do Adriano também, Adriano Gabriel, @Flamigos. É muito legal, muito interessante. Flamigos 2024, né? Assim, como eu comecei... Acho que eu te falei isso, né? Eu comecei com o Instagram, mexendo para colocar conteúdo jornalístico e tudo. Só que eu estava com uma pessoa que me ajudava no conteúdo. E a gente se separou, cara. A pessoa começou a fazer chantagem, usando essa parada. Saber? Falei contigo. Falei, fica com isso aí. Depois, quando ficar mais tranquilo nos meus trabalhos aqui, eu vou e faço outra para mim. Aí eu remontei essa minha página, agora foi novembro, cara. Já tá com engajamento bom, cara. Pô, já tá bem, né, cara? Acho que são 8.800 quase ali. Tá crescendo razoavelmente bem. 7.800 seguidores ali. Tá bom, cara. Tá crescendo. Sério, cara. Valeu, Rafael, valeu pela presença aí. Eu nem divulguei hoje, né? Eu já quando chegar, vou ter que dar uma saída também, vou trabalhar mais um pouquinho. Não, também. Eu vou fazer aula, eu tô às 7, cara. 19 agora eu tenho aula. Então, eu vou ter que fazer a capa. Eu não sei fazer capa, né? Eu tenho que começar, eu tô aprendendo a fazer, cara, porque você me pediu ontem, cara. Pô, eu tava mas é tranquilo. Eu tava bebendo desde meio-dia, era almoço, era almoço, depois emendou o jogo do Flamengo, depois emendou competição de judô, o filho do brigadeiro, que é da minha turma, ia lutar. Pô, aí foi muito engraçado, cara. Olha só essa história. O cara foi lutar, aí tem os 3 anos, era a competição dos 3 anos, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, né, cara? E o moleque tá no primeiro ano, e o pai dele é comandante da Academia da Força Aérea. Cara, aí ele entrou pra escola e não falou nada pra ninguém. Aí um dia o pai dele tava lá, e aí ele foi e falou, falaram o nome do pai dele, Brigadeiro Brevilieri, nome diferente. Aí a galera, teu pai. Na hora que o cara foi entrar pra competir, cara, a galera, o filho do dono, o filho... Cara, a gente riu demais, que tu tem noção. E o moleque ganhou bronze, cara. O moleque ainda ganhou bronze. Pô, primeiro ano, cara, muito difícil, cara. Muito difícil. O moleque mandou bem, cara. Mandou bem. Aí fiquei vendo o moleque que ajudou. Aí por isso que não deu pra eu parar e fazer as paradas que tu tinha falado comigo. Senão eu faria. Depois eu faço. Não, eu vou ter que começar a fazer isso, cara. Porque é essa divulgação que a gente tem que já botar pra frente, porque... já vou botar no meu Instagram, se tu quiser botar lá no teu também, se der, eu agradeço. Vou ser muito franco, cara. Eu não sei mexer no Instagram, cara. Você tem que me ensinar. Não, no Instagram eu sei. No Instagram eu sei. Você mexer no YouTube. Eu quero que você me ensine no YouTube. No Instagram eu sei. O problema é que, por exemplo, a gente pode botar até essa live que a gente está tendo junto com o Instagram. Só que o Instagram tem um tempo... você pode botar corte. No Instagram você vai dar os cortes, que é 30 segundos ou minuto. Não, é muito pouco o ao vivo que eles fazem, é pequeno. Não, eu tenho que aprender contigo como é que manuseia o YouTube, cara. Que é uma parada que eu não sei ainda. Eu tô no StreamYard, cara. Você precisa nem saber. Não, você vai lá. Tá aparecendo no YouTube agora? Oi? Tá. Depois a gente conversa sobre isso. Não, tá no YouTube. Do StreamYard, ele puxa para onde você quer. Aí você vai ver o teu canal do YouTube, ele vai dar uma janelinha do teu canal, você clica ali, e aí você vai fazer toda essa transferência já automaticamente pro YouTube. A dica, cara, tem um amigão meu que ele faz podcast, mas não é sobre futebol, é outra parada, né? Eu conversando com ele sobre isso, ele falou, cara, evita fazer ao vivo, porque de repente você vai mostrar um conteúdo que pode ser aprimorado se você fizer umas edições, entendeu? Mas eu penso assim, hoje em dia, as edições que a gente pode até fazer, se eu concordo,
Não, por exemplo, lembra, quando começou a live, você ficou falando sem microfone. Não foi? Mas isso aí, o pessoal hoje em dia não, até pode falar, reclamar, pô, o cara. Mas isso aí não vai deixar o cara de te assistir de novo. Porque logo depois disso a gente deu notícias importantes, fez um canal legal. O negócio é o dia, tipo assim, como a gente conversa, como a gente fala, lógico, eu vou me aprimorando, fazendo mais live, falando um pouco. A gente fala menos errado, entendeu? Isso que eu quero dizer. A edição é mais para isso. Eu acho que hoje em dia você fazer, como eu se levantei, fui lá e voltei, isso aí é dia a dia. Isso aí o pessoal gosta, isso aí o pessoal quer ver, não é uma coisa artificial. A gente vai aprimorando, beleza, a gente vai aprimorando. Não, isso aí o pessoal liga muito, não, vai por mim. Até chegar no. Hoje a gente bota um cara de. Vou te falar, Adriano. Torcida pra gente dar umas cutucadas, a gente bota um convidado de outra torcida também. Vou te dar um exemplo. Eu na rádio, na Rádio Flamais, eu dei uma ideia seguinte: se a gente fazer as transmissões, como a gente não pode botar a imagem do jogo, a gente botar as transmissões do pessoal que participa da transmissão, do narrador, do repórter e do comentarista. Por quê? Porque quando faz o gol, que você comemora, pô, isso aí o pessoal gosta de ver, cara. É verdade. E vê aquele cara do Vasco, o cara fala, xinga. Isso aí dá. Até quando a gente começa a mexer nas redes, né? Tu vai ver o que o público se identifica mais, cara. Às vezes, por exemplo, eu botei uma imagem que foi pós-jogo, a torcida do Flamengo cantando lá no Allianz ontem, e a torcida do Palmeiras calada. Isso aí deu uma... Pô, cara, muito mais do que, de repente, eu falar simplesmente como é que foi o jogo, quanto é que eu... Todo mundo já sabe, cara. Sim, aquilo ali foi uma parada que eu peguei logo, o cara filmou, mandou pra mim, eu coloquei ali, pô, caraca, né? Mas é isso aí. Então, beleza. Galera, muito boa essa live. Adriano, muito obrigado pela presença e estamos juntos sempre aí. Amanhã eu vou ver direitinho mais tarde. O horário já vou botar. Até como certificado você tá. Até que o certificado tá aqui comigo. Eu vou mandar pelo correio, maluco. Não, deixa aqui o Mundial do Sub-20 eu vou estar aí. Esse programa aí, que vai dar certo, cara. Não, vai sim. Vai irmão. Abração. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado aí Obrigado, Rafael, por estar assistindo a gente e tá gostando. Galera, não se esquece de se inscrever, de dar o likezinho, acionar o sininho da notificação. Isso é muito importante para mim, para o Adriano, para o canal, para toda essa galera aí. Seguem o Adriano aí também. Dá aquela força aí. E vamos que vamos. Amanhã eu estou de volta aí com mais notícias do Flamengo. Vamos que vamos. Será que depois eu vou botar uns quiz aqui, eu vou botar o que a galera gostaria de ter no Flamengo. Depois eu vou montar direitinho, vou mexer direitinho aqui, ver como é que faz isso, para botar aí para o canal, para o pessoal dar a opinião de vocês aí. Tá bom? Valeu, Adriano. Boa noite. Boa noite, galera. Muito obrigado aí. Fiquem com Deus aí. Tchau, cara.